Hoje nós vamos abordar qual é o melhor formato de loja para o seu negócio. Qual o modelo de loja, aonde você deve colocar, se na rua, na sua garagem, alugar ou não alugar, o tamanho, né? Qual tipo de produtos talvez você tenha que colocar dentro da sua loja, qual público você vai atender, pessoas com uma classe social mais alta, pessoas de classe social mais baixa, quantos metros, né, o tamanho metro, né, de distância o seu público vai estar de acordo com aquilo que você vai abrir. E essas perguntas é que eu vou responder nesse vídeo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguém, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Coloca nas suas redes sociais, lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Compartilhe se você acha que isso vai ser importante. Porque dessa forma assim, as pessoas vão ter acesso a esse vídeo e vão ter informação muito importante para poder fazer a escolha certa do seu negócio, se é isso que você quer nesse momento. Antigamente, o que eu posso dizer era que era muito simples, né? Você abrir um negócio, você optava, né? Ou você abria um negócio dentro de um bairro, e aí você optava, podemos dizer assim, né? Abrir lá dentro de um bairro, aquilo era um bairro, você abria um mercado ali dentro, uma loja ali dentro, né? Ou então você optava por um hipermercado num lugar mais afastado. Basicamente era isso que acontecia no passado. Mas hoje, com a influência muito grande, né, de tipos de negócios diferentes, as possibilidades cresceram de forma gigante. Ontem mesmo, né, nós estamos em maio, né, no mês aí da pandemia, né, eu visitei algumas lojas para ver modelos de lojas. E numa única rua, para você ter ideia, numa única rua, eu encontrei tipo assim, uns 5, 6 supermercados, uns 4 tipos de hortifruti diferentes, todas elas montadas, todos no mesmo lugar, numa mesma rua, montados de formas diferentes, ou seja, atendendo possibilidades, mercados, anseios, nível social diferente. E aí vamos dizer que você quer investir numa loja, num supermercado, você quer investir na sua mercearia, no seu hortifruti. Existe uma grande variedade de formatos diferentes. Como a gente está no meio, eu não quis entrar dentro dessas lojas, gravar lá dentro, né? Mas eu posso trazer isso para vocês, se vocês acharem interessante. Porque eram lojas que atendiam interesses diferentes. Para vocês terem ideia, qual é a área de influência do seu supermercado, né? Da sua loja, do seu hortifruti, talvez até mesmo da sua mercearia? Qual é a missão que você está levando? Qual vai ser o sortimento que você vai colocar dentro da sua loja, ou os produtos que você vai colocar dentro da sua loja? Tudo isso vai fazer grande diferença. E no caso de você que está pensando em inaugurar, abrir uma loja, que tipo de estabelecimento você está procurando? Está procurando um estabelecimento que vai atrair um grande número de pessoas para você? Será que você vai optar por abrir talvez um modelo novo, né, que se chama atacarejo, talvez numa loja menor? Você pode fazer isso, né? Agora, o que você tem que sempre fazer antes de abrir é ter um bom projeto de abertura. E quando você conta com um profissional para isso, a sua experiência, a sua assertividade vai ser melhor. E aí, um profissional, por exemplo, tenha conhecimento, né, na experiência, nas áreas de proximidade, ou seja, aonde vai estar o meu público para poder acessar ao meu negócio que eu vou inaugurar, né? Um profissional, né, que tenha conhecimento nessa área de proximidade, de marketing, de área comercial, de varejista, o seu negócio vai ter uma tendência de ser muito mais assertivo. Vai dar certo. Você vai começar, então, a
a projetar, a saber o que fazer de uma forma assertiva, em vez de simplesmente fazer algo pensando assim, eu acho isso, eu penso aquilo. Não, você vai conseguir abrir o seu negócio de forma mais assertiva. Hoje eu vou falar para vocês aqui quais são os modelos, né, como eu já disse lá no vídeo acima, quais são os modelos de loja, tamanho, público, o que você talvez tenha que comprar, qual é a distância do seu público-alvo. Eu vou começar pelos grandes hipermercados e vou terminar explicando os hortifrutis, as mercearias, né, os mini mercados. Mas o que é interessante é que seria interessante você assistir esse vídeo do início ao fim. Para quê? Para que você possa absorver esse conhecimento e entender a metodologia de cada um deles. Porque isso vai fazer talvez toda a diferença quando você junta todas essas informações, saber aquilo que você pode fazer de melhor no seu negócio, independente que seja um hipermercado, como talvez uma simples mercearia. Vamos começar com as lojas de tamanho de acima de 2.000 metros quadrados. Você conhece alguma loja assim? Normalmente essas lojas, elas ficam aonde? Elas podem variar bastante. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, em outras partes do Brasil, elas variam bastante. Mas qual é podemos dizer assim, a norma, né? Normalmente elas ficam em vias de acesso muito importantes. Por exemplo, para acessar bairros principais. Muitas vezes algumas ficam nessa via de acesso enorme, e o raio de influência dessa loja, olha o raio de influência de uma loja que tem 2.000 metros quadrados. Ela atende um público que está a 2.000 metros de distância, quer dizer, até 20.000 metros de distância. Olha só. Então, essa é a atenção de um raio de uma loja desse patamar. Eu estava conversando com um distribuidor, só para vocês terem ideia. Eu estava conversando com um distribuidor de café e ele estava me falando que, por exemplo, ele não sabia como o café dele chegava em algumas pontas aqui do Rio. Aí eu expliquei para ele que exatamente aonde é que ficava o último fornecedor dele em São Paulo. Aí ele falou, fica exatamente nessas lojas aí, que aí no caso era o Atacadão, era o Macro, tinha um outro distribuidor grande, né? E aí eu falei, exatamente, essa loja está a 20.000 metros. Então, tem pessoas que saem do Rio de Janeiro para fazer compras a 20 quilômetros de distância. E aí a gente já está começando a entender que essas lojas de tamanho grande tem uma influência no seu público, que pode ser de 2 km a 20 km. Olha que interessante. E qual é o público que vai lá hoje? Hoje, essas grandes lojas, elas trabalham com dois tipos de público. O cara que é dono do mini mercado, o cara que é dono de uma mercearia, o cara que é dono de uma venda. Esses clientes, eles vão lá para fazer a compra de abastecimento. E ele também está fazendo uma versão de venda final, colocando um preço para o atacado e um preço para o varejo. O que isso vai ajudar a você a tomar decisão no seu negócio? É que a principal, podemos dizer assim, força motora, né? Igual um carro, né? O que vai levar esse negócio à frente? É a capacidade dele atrair muitos clientes com um espaço maior. E aí ele vai ter o quê? Ele vai conseguir ter uma quantidade enorme de produtos num espaço reduzido com um preço menor. E aí vai valer a pena um cliente que talvez tenha carro se locomover para lá, ou um caminhãozinho, para fazer compras nesses hipermercados. Aí, o segundo modelo de negócio que nós vamos falar aqui hoje são os supermercados. E a maioria das unidades que operam aqui no Brasil, né? Qual é o tamanho do supermercado? Ele começa de 500 metros até 2.000 metros quadrados. E que tipo, né, de modelo de compra, né, os clientes estão procurando lá? São compras de reposição, por exemplo.
compras mensais, acabou meu leite, acabou minha carne, acabou meu negócio. Então o cliente ele vai lá e compra nesse supermercado. E é voltada para quem? Para o abastecimento da nossa casa, para o cliente final realmente, diferente desses hipermercados, que hoje também, de alguma forma, com esse preço duplicado, né, um preço para o atacado e um preço para o varejo, também querem pegar uma fatia desse negócio, né? Antigamente, os hipermercados, né, os atacadões, eram bem restritivos em relação a cartão, a forma de pagamento. Antigamente, para você fazer compra no marco, você tinha que ter CNPJ, se inscrever, era uma burocracia danada. Só comprava pessoa jurídica. Hoje não, o que interessa é vender. E aí vamos voltar então para o supermercado. A localização. A localização nele, normalmente, ele fica dentro de um bairro, entendeu? Um cara, quando abre um mercado, ele vai procurar um bairro para abrir esse supermercado. Então, dependendo do tamanho da sua cidade, pode ser uma cidade pequena. E aí você tem que pensar nessa loja de 500 até 2.000 metros quadrados, seria um supermercado. E aí você vai precisar de quê? Você também vai precisar de um estacionamento. Por quê? Porque esse mercado ele vai atrair mais pessoas para a sua loja. E qual é o raio de influência? Por que eu gosto de falar sempre de raio de influência? Para você mensurar aonde você deve abrir. Se você está abrindo em um lugar, né, que, por exemplo, vamos supor, vamos falar de supermercado, mas isso serve para qualquer tipo de negócio, hortifruti, mercearia, mini mercado, lojas de conveniência, assim por diante. Se você está pensando em abrir, e aí você, não, quero abrir, mas tem um mercado, você tem que entender que se você abrir uma loja, talvez menor, num raio de influência até 1.000 metros, até 500 metros de distância desse supermercado, a tendência do seu negócio ser bem sucedido é melhor. Aí eu vou exemplificar. Você tem um mercado aqui, e aqui, 1.000 metros depois, né, você está dividindo, né? Você abriu, aqui tem um mercado, seu concorrente, e aqui você vai limitar 1.000 metros quadrados. A partir daqui, qualquer lugar que você abra, você vai ter uma condição melhor de negócio. Por quê? Porque é difícil alguém, né, ou abrir em um subbairro. E aí você pode também, como eu falei para vocês, visitei ontem uma rua que tinha 5, 4 supermercados, um do lado do outro, 3 hortifrutis diferentes. Então isso não impede, mas a competição, o seu modo de abrir a loja, o produto, vai ter que ser diferenciado. Então o raio de influência ele é muito importante na hora que você vai abrir o seu negócio. Ou se você já tem, para você saber fazer a publicidade da forma certa, aonde você vai distribuir o seu panfleto, você saber até onde você vai botar o carro de som para rodar. E aí qual é o sortimento então de um supermercado? Você já sabe, com certeza. Aquelas categorias básicas, né? E o que faz o supermercado ganhar dinheiro? São aquelas vendas de impulso, né? E a conveniência também do cara aumentar o mix o máximo possível dentro do supermercado. Isso vai dar super certo, né? E aí a principal característica do supermercado ele está encravado ou está dentro de um bairro ou um subbairro ou uma cidade pequena com bastante pessoas morando nele. E aí esse bairro ele pode ser acessado por vários moradores, né, naquele local ou das vizinhanças. E quando acontece isso, a tendência de você visualizar esse ponto para abrir um supermercado faz toda a diferença na hora de você escolher um ponto. Isso não podemos dizer assim, um ponto final. É simplesmente um modelo de negócio que, se você tomar essas ações, vão ser mais assertivas, você vai ter menos concorrência. Nada impede de você abrir um mercado do lado do outro. Tanto que você mude o seu mix, que você tenha uma característica diferente, atenda um público diferente e faça um atendimento de forma diferente.
Existe também aqueles supermercados de proximidade. Os supermercados é a que a gente pode chamar aqui de mini mercados, né? Eles são os mercadinhos de 200 a 600 metros quadrados. E aí é para você ter uma ideia. É público, posição, atendimento, localização, tipo de compra, tudo isso você vê que muda de acordo com o tamanho do mercado que você quer. E aí esses supermercados de proximidade, ele também atende a uma necessidade mais imediata de reposição. Por exemplo, fracionado. Só que hoje isso vai passar, mas hoje essa reposição ela não está sendo tão importante por conta do coronavírus. Os clientes estão preferindo, né, fazer compras maiores. Por isso, aqueles que já têm uma loja um pouco menor têm que se adaptar. Eu fiz um vídeo que vem falando sobre corredor mágico. Esse corredor, ele dá a oportunidade de você, independente do tamanho de loja, vender muito mais, atender o cliente de uma forma diferencial. Mas vamos voltar lá para a gente não perder muito o assunto, né? Falar um pouquinho mais sobre essa loja de proximidade. Ela atende à necessidade de reposição fracionado. Por exemplo, acabou o arroz, aí o cara vai lá e compra, né? Acabou o meu alface, acabou a minha batata, acabou o meu tomate, ele vai lá e compra. É aquelas compras mais fracionadas. Em vez dele comprar muito, o ticket médio dele, né, ou a compra dele é um valor menor. E aonde é que fica localizado, né? Por exemplo, fica exatamente aonde o consumidor está. Entendeu? Por exemplo, às vezes perto da casa dele, perto do trabalho, num ponto mais afastado do bairro, no início de um bairro, entendeu? E aí normalmente essas pessoas não vão precisar de automóvel para ir lá, não vão de carro, né? Mas qual é o raio de influência dessa loja de proximidade? Ela vai, né, vamos chamar assim, de 500 metros até 1000 metros. O raio de ação dela é bem grande. Por quê? Porque é exatamente aonde o consumidor está, né, ou passa. E aí o sortimento vai de tudo aquilo, ou tipo de produto, né? Sortimento, quando eu falo tipo, sortimento é tipo de produto, né? É tudo aquilo que o cliente vai precisar. É o arroz, é o feijão, a pasta de dente, é o café, é o pó de café. Por quê? Porque ele só vai lá para repor. Nada impede você criar uma estratégia fantástica. Se você quiser criar essa estratégia, me consulte que eu posso ajudar você. E aí você vai ter dentro desses produtos que você vai comprar aquilo que os clientes mais necessitam. E aí você tem que ficar o quê? Por exemplo, lá já estão existindo pequenas mudanças dentro dessas lojas pequenininhas de 200 metros, 500 metros, uma diferenciação. E aí você pode pensar em que você pode fazer de diferente. Por exemplo, você tem que fazer algo que encante o cliente. Você pode colocar, por exemplo, para vender pão de queijo fresco. É fácil de fazer uma massa de pão de queijo. Vou dar uma receita aqui para vocês. Pega uma caixa de leite, creme de leite. Pega o mesmo tamanho de queijo, tá? E aí você vai ter que pegar então 2 caixas de creme de leite, pode ser qualquer queijo que você mais gostar, mussarela, qualquer queijo que você quiser. E aí você, para cada caixinha de leite, né, creme de leite, o mesmo pedacinho de queijo. Rala lá, mistura tudo, pega polvilho doce, mistura, pronto, já está a massa. Imagina, você faz isso no seu supermercado e aí aquele cheirinho, com talvez um café passadinho ali na hora, vai fazer toda a diferença. E aí nesse modelo, que é exatamente o modelo, que é o modelo de proximidade, você fazendo, estando atento a esses pequenos detalhes. Esse é só um exemplo. Você pode ter, por exemplo, uma forma de vender um suco fresco,
alguma coisa que diferencie, né, exatamente a sua loja do seu concorrente. Isso vai fazer toda a diferença. Então, esse é o tipo de loja que é a loja de proximidade, que está próximo ali dos clientes. Existe aí, então, um outro tipo de loja, né, que é a loja de conveniência. E aí, normalmente essa tendência cresceu e hoje é o maior número de lojas de varejo que existe no Brasil, são as lojas de conveniência. São lojas de 200 metros para baixo, tá? E aí, essas lojas foram tão, podemos dizer assim, um sucesso tão grande que as grandes marcas como o Carrefour Express e o Meu Dia abriram lojas de conveniência, mas isso começou então nos postos de conveniência, postos de gasolina, conveniência AMPM, e aí elas começaram a aumentar uma variedade de produtos ali. Qual é a localização dessas lojas de conveniência? São lojas menores, tá? Eu só exemplifiquei que começou como a AMPM, o modelo foi um sucesso tão grande que foi criada a marca Carrefour Express, o Carrefour Meu Dia, o Meu Dia, que é do Grupo Dia, e existem milhares de outras lojas de conveniências que talvez seja o seu caso, talvez seja esse modelo que você quer abrir. E aí essas lojas são de 200 metros quadrados. Qual é a localização, né? Normalmente elas são abertas nas grandes cidades. E aí fica aonde existe uma alta densidade de pessoas que moram naquele lugar. Ruas onde tem um alto tráfego de pessoas, né? Talvez dentro de uma cidade onde tem escritórios, comércios, né? Um público que passe por aquele lugar, né? E aí também, novamente, nessas lojas de conveniência, né? São talvez perto de rodoviárias, né, de bairros, de subbairros, de cidades, porque o raio de influência dela chega a um raio de influência bem menor, que chega de 500 a 600 metros. Ela diminui bastante. Por quê? Porque o sortimento dela, os produtos delas, é realmente voltada para quê? Para conveniência. Para aquele caso que a pessoa quer ir lá comprar e pega aquele material ali na hora para consumir de imediato, né? E muitos desses produtos são produtos que podemos dizer assim, né? De categoria de impulso, ou seja, o cara está dentro da loja, ele está passando ali, e aí pode ser cervejas especiais, chocolates, salgadinhos, né? Alimentos, né? Por exemplo, o próprio Bob's, McDonald's passaram a abrir ao lado dessas lojas de conveniência alguns postos de gasolina. Não que essa loja só seja posto de gasolina hoje, né? Mas começou aí. E são gelo, né? Cerveja gelada. É mais voltado para esse tipo de público. E aí, como essa loja não precisa, né, vamos dizer assim, né, de uma proximidade muito grande com o cliente, o consumidor, não existe deslocamento de carro. E o raio de influência dele cada vez é menor. E quando a gente escolhe, né, sempre o modelo correto de negócio ou conhece o raio de ação, o tipo de produto, fica mais fácil da gente saber qual rumo tomar. E aí, qual é o tamanho de uma mercearia, do mini mercado, do hortifruti, né? Qual é o sortimento, o produto, a localização, o tamanho para esse tipo de negócio? Então, normalmente, uma mercearia, um mini mercado, um hortifruti são mercados ou lojas de 100 metros ou menos. E onde que fica a localização ideal para esse tipo de loja? Ela varia muito, ela tem uma abrangência muito grande. Por exemplo, algumas podem ficar não tão perto de supermercados, de lojas de conveniências, de bairros, mas um pouco mais afastado deles. Por exemplo, aonde as pessoas passam, né?
em bairros menores. E se você quer crescer, escolha um bairro menor e vai crescendo junto com ele. Esse é o formato da loja, né? E aí você pode crescer muito. Você pode abrir também a sua mercearia, o seu hortifruti, com outras lojas próximas de você. Por exemplo, se já existir um hortifruti, uma padaria, talvez você consiga começar por uma mercearia ou um pequeno mercado que tenha mais produtos. E aí você vai estar já próximo de um público que compra ali. Talvez tenha um açougue aqui, talvez tenha uma padaria ali, aí talvez você queira abrir a sua mercearia aqui. Ou então ao contrário, talvez já tenha uma mercearia, já tenha um açougue, e aí você abre o seu hortifruti. Nada vai impedir, se você fizer um bom trabalho, que esse seu hortifruti, que essa sua mercearia, que esse seu açougue, ele cresça e se transforme em um supermercado. E aí, lembra lá do início? Você pode chegar até mesmo a se transformar num hipermercado. Obviamente que aí, nesse caso, você vai ter que trocar de ponto. E qual é o público? O público, normalmente, ele independe da renda. Pode ter um público com uma renda mais baixa, uma renda mais alta. Se você, por exemplo, abrir um empório e colocar alguns produtos, né, top de linha, ou então você tem um hortifruti e aí colocar alguns outros produtos, né, mais caros, com valor agregado mais caro, porque o seu público aceita esse tipo de material, isso vai fazer toda a diferença para que o seu negócio cresça. E aí, qual é o raio de influência para você abrir um hortifruti, para você abrir uma mercearia? Por exemplo, sabe o que acontece muito? Se existe um supermercado em algum determinado lugar, só para vocês verem como aonde você vai abrir independe muitas vezes do local. Se existe um supermercado e você começar com um hortifruti, na frente desse supermercado, você fazendo um mix de produtos maior e com produtos mais frescos e um preço melhor, muitos modelos de hortifruti são abertos exatamente em frente ao lado ou na loja ao lado do supermercado. Olha que interessante, porque ele já pega aquele fluxo de clientes que já estão acostumados com o supermercado, mas o cliente ele vai querer o quê? Ele vai querer um sortimento maior, um produto mais fresco. E aí o supermercado, por ter vários itens, uma gestão, um gerente ou um dono que não está dando muita atenção para aquilo, ele talvez não cuide bem do hortifruti. Eu vejo muito isso acontecendo por aí. E aí que é a galinha de ovo dos ouros, né? É o próximo passo. Se você inaugurar em frente ao mercado, você já pega todo aquele público para você no hortifruti. O teu hortifruti cresce demais. Eu conheço um camarada que ele tem várias lojas. Ele tem para mais de 20 lojas exatamente nessa tendência. Conheço um que já está com a terceira loja fazendo de hortifruti, fazendo exatamente essa técnica. Ele procura perto de um supermercado que já tem um bom fluxo de clientes, abre um hortifruti legal, muito top, e aí ele consegue trazer aquele fluxo do supermercado para dentro da loja dele, ao lado ou em frente. Esse é a metodologia que ele faz. E aí, qual é o tipo de produto que você tem que ter na sua loja, né? Se você vai abrir uma loja, vamos chamar assim, uma mercearia, né? Um mini mercado, também são produtos de conveniências, né? Produtos da cesta básica. E aí, produtos também de impulso, como bombonier, balas, chocolates, salgadinhos, né? Produtos de limpeza, cerveja, pães frios, hortifruti granjeiros. Isso dá muito certo. E aí você tem que entender que essas lojas também vão estar bem próximas ao consumidor. E aí, como eles normalmente estão passando por ali, não precisa de nenhum tipo de estacionamento, nada disso. Mas o raio de influência dele já é bem menor, acaba sendo bem menor, mas não tem nenhum problema com isso. O que vocês têm que entender é que quanto maior a densidade, quanto mais habitantes tiver no bairro, no subbairro, naquela cidade, e quanto mais central for a sua loja,
a tendência dela dar certo é melhor. Mas nada impede de você abrir dentro de um subbairro ou dentro de um bairro menor, numa rua que ninguém conheça, e você prospectar aquele local para que as pessoas passem a conhecer. E aí é muito importante que você escolha o modelo certo, um modelo consistente. Quanto mais planejado for a sua ação, quanto mais planejado for a sua decisão, mais assertivo e mais chance de dar certo vai ser o seu negócio. Então, não perca tempo, reveja esse vídeo, talvez várias vezes, para que você possa entender os vários modelos de negócio e tome uma decisão acertada em qual tipo de negócio você vai focar, em qual tipo de público você vai focar. Nada impede também de você criar algo novo. Por exemplo, você pode ter uma missão, como eu falei lá no início do vídeo, de ter talvez uma venda ou uma mercearia, ou até mesmo um hortifruti, para redistribuir isso a um preço de custo, para você criar um volume muito grande de clientes dentro da sua loja. Nada impede de você também ter uma loja menor e criar tipo um atacarejo, vendendo esses produtos com um preço mais baixo. Depende do modelo de negócio, aonde você quer ir, o que você quer atingir. E tudo isso vai fazer a diferença. Quando você puder contar com a ajuda de um profissional, com certeza ele vai poder te ajudar de uma forma mais assertiva a você tomar essa decisão. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas com esse vídeo. E aí, repito para vocês, se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um grande abraço. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Roberto Dreger.